Então voltamos falando sobre o Janeiro Branco, sobre saúde mental e com a participação de uma cientista social e professora de sociologia, nos ajudando a entender como é essa sociedade que nós vivemos hoje. Porque nós sabemos que a sociedade na qual estamos inseridos, nessa contemporaneidade, ela sim, ela tem uma série de características que dificultam, problematizam, afetam diretamente a saúde mental dos indivíduos. E a Leandra estava falando no bloco anterior, né, que saúde mental tem a ver com consciência, consciência de vida, né, consciência, entendimento das circunstâncias em que se vive. Isso é saúde mental. Um sujeito com saúde mental, realmente, Leandro, é um sujeito que consegue ter uma percepção clara da realidade, né, que consegue se posicionar perante a realidade, consegue enfrentar a realidade e tirar dela respostas para a sua vida. E você colocou bem, já começou falando bem sobre conscientização. Mas conscientização na sociedade capitalista pressupõe combater a alienação, não é? Sim, do ponto de vista marxiano, né, conforme nós estávamos abordando aí no bloco anterior, parte exatamente na ruptura dessa condição de alinhamento diante da própria realidade, né? Conforme nós havíamos falado, apesar, né, do instrumento metodológico do Marx estar focado na relação das classes, mas sem dúvida alguma nós podemos extrapolar isso para compreender o nosso cotidiano, né, e a condição de sujeito, né, nessa relação com este mundo e com as relações que nos cercam. Sem dúvida alguma, a condição de alienação, que está muito ligada a essa condição da não identificação, né, da perda de sentido, que em Marx tem origem na própria maneira como as relações de trabalho se organizam. E olha como isso faz todo sentido no mundo que a gente vive, né? A maior parte do nosso tempo nós vivemos dentro da esfera do trabalho. Trabalhamos, né, várias horas no dia, nos finais de semana, nossa vida ela é tomada pelo trabalho. E dentro dessa esfera do trabalho, na medida em que nós não encontramos sentido, né, na medida em que as nossas condições de trabalho muitas vezes são definidas pelo empregador, pelas condições do próprio mercado, que impõem as exigências do que se deve fazer, de como se deve se comportar, né, o perfil do trabalhador ideal, nem isso nós às vezes estamos diante da liberdade de escolher como iremos proceder, como iremos nos comportar, e isso vai criando toda uma relação de não identificação, perda de controle sobre os rumos da própria vida, né? Eu costumo brincar, se a gente for pensar, o que eu vou fazer dia 14 de outubro, 15 de outubro, né? Eu não posso afirmar, porque em função de eu não deter os meios da produção e como forma de sobrevivência, que eu preciso vender a minha força de trabalho, eu preciso trabalhar, isso me coloca numa condição de alinhamento diante das condições em que eu vivo, né, me tornando escravo, né, muitas vezes, aí, entre aspas, desse próprio sistema que se impõe com tanta força sobre nós. E isso me faz estar nessa condição, né, de alinhamento, de não controle dos processos sociais, o que é muito angustiante para o indivíduo. Romper com tudo isso, como nós já falamos, significa também estar no curso da história, né? É perceber, né? Estar diante das próprias contradições da própria sociedade. Então, a gente não podemos desconsiderar esse aparato metodológico, né? Que é a questão do Marx. Agora, uma coisa que eu quero aproveitar, Leandro, que o telespectador está percebendo que a professora Leandra, ao analisar a sociedade, e, consequentemente, ao analisar a condição do indivíduo dentro da sociedade, ela está fazendo uso dos recursos teóricos e metodológicos que as ciências sociais, né, desenvolveram para ajudar o homem a entender a realidade. Por isso que eu acho que o Janeiro Branco é muito interessante, porque ele convida todos os profissionais e todos os pensadores, todos os cidadãos, a calcularem, a pensarem, né, como que podemos contribuir com a saúde mental da sociedade. Veja o grau de contribuição que você, como cientista social e professor de sociologia, tem condições de oferecer ao buscar o que o Marx, o que a filosofia, o que a sociologia, o que a antropologia, o que todas as ciências, né, já produziram, para ajudar a gente a entender a vida. Porque nós estamos vivendo uma sociedade em que, se buscarmos ou se nos basearmos nas teorias marxianas, vamos entender por que as pessoas passam uma vida trabalhando e muitas vezes, na maioria das vezes, não se identificando com o que fazem. Por quê? Porque fazem isso não necessariamente ou não exatamente porque querem, e sim em função da troca do salário, em busca do salário. E ainda existem outros aparatos, né? Mesmo quando eu tenho a possibilidade de escolher uma carreira que eu gostaria, algo que me traria prazer,
eu ainda não posso desconsiderar as próprias condições culturais, históricas que essa sociedade impõe e que faz com que o próprio indivíduo faça, às vezes, suas escolhas, levando em consideração aquilo que é mais rentável, aquilo que vai gerar uma projeção profissional, o que eu acho que só amplia a angústia, né? Para muitas pessoas, a concepção, né, de que não é possível conciliar, às vezes, o prazer no trabalho, né, e as exigências de uma sociedade extremamente competitiva, para muitos isso não é possível, né? E muitos acabam anulando os seus próprios sonhos, anulando, né, aquilo que poderia ser minimamente prazeroso nessas relações de trabalho que já se colocam de uma forma tão, né, tão deturpadas do ponto de vista da exploração, do ponto de vista da competitividade, do estresse. E por isso, aí a gente terminou o outro bloco falando, mas o que isso, né, tem a ver com aquilo? Ou seja, o que a condição de trabalho no contexto da sociedade capitalista tem a ver com a saúde mental? Porque quando a pessoa passa uma vida se dedicando não exatamente ao que queria, mas sim ao que pode ser rentável a ela. Ela produzindo, confeccionando, elaborando, pintando ou desenhando, não exatamente o que sente, o que deseja, o que gosta, mas sim o que o mercado paga, o que vai lhe conferir um salário, o que vai lhe, né, a troca da mão de obra, a venda da mão de obra, não pelo que ela deseja, mas pelo que pagam a ela. Óbvio que essa condição não espontânea, não sincera, abre espaço para que a pessoa se angustie, né, desenvolva ansiedades, desenvolva até fobias. Por que fobias? Porque tem gente que, ao acordar, melhor do que pensa, teme ir para o trabalho, porque não era exatamente o que queria estar fazendo, o que gostaria de estar fazendo, e sim o que a vida acabou jogando, né? Somada ainda, né, Léo, ao alto grau de especialização do trabalho, né, que é uma grande marca da sociedade moderna, capitalista, que faz com que eu me submeta a um trabalho, às vezes, extremamente fragmentado, muitas vezes, repetitivo, monótono, sem criatividade, que sucumbe à minha própria criatividade e que soma-se a todos esses outros fatores já comentados aqui, fazendo com que o indivíduo não veja ou não reconheça o sentido do seu próprio trabalho, né? E nem se identifique com o que faz, né? Por isso que a gente vê, eu acho que é uma boa explicação para o fato de, em muitas empresas e muitas organizações, o trabalhador trabalha assim, mecanicamente, de forma robótica. E aí não tem o devido apego, o devido zelo, o devido carinho ou cuidado com a própria mercadoria, porque não faz aquilo como uma expressão do seu eu, do seu ser. E sim numa relação robotizada, mecanizada, em troca de um salário. Reificada, coisificada. No próximo bloco vamos falar disso, porque eu acho que é importante trazermos o conceito de coisificação das relações e da própria vida, para entendermos melhor ainda por que essa sociedade tem produzido tantos transtornos mentais. No próximo bloco. Voltamos já falando ainda sobre alienação, coisificação e os problemas em relação à saúde mental. Nos aguarde.